22 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 22. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses, porque o livro de Provérbios é um livro que traz orientação para a nossa vida. E é um livro curto, ele tem apenas 31 capítulos. No mês de janeiro, nós temos 31 dias, então nós estamos lendo todos os dias um capítulo. Hoje é dia 22, nós vamos ler Provérbios capítulo 22 e verificar o que nós podemos extrair dessa leitura para colocar em prática em nossa vida. O versículo primeiro fala que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Esse versículo fala sobre o bom nome. Se você tiver que escolher entre a sua reputação, entre o seu nome, entre a sua imagem e você conquistar riquezas, você deve escolher a honestidade, você deve escolher a sua reputação, você deve escolher o seu bom nome. Porque um bom nome abre caminhos, abre contratos, abre portas para que você consiga negociar com as melhores pessoas, com honestidade e com verdade. Agora, aquele que aceita a mentira, a trapaça, acaba estragando, destruindo a sua própria imagem, a sua reputação. Nada melhor do que você ter um negócio e você vender um bom serviço, vender um bom produto e os seus clientes falarem a respeito do seu nome, do seu negócio. E o versículo 1 fala que se você quer conquistar a riqueza e o ouro, é melhor você zelar pelo seu bom nome. Provérbios capítulo 22 tem esse tema como tema principal. Cada capítulo de Provérbios nos ensina algum ponto com mais ênfase. Do capítulo 1 ao capítulo 9, o livro de Provérbios fala bastante a respeito de adultério, ficar longe disso. Os capítulos 5, 6 e 7 falam muito sobre isso. Fala sobre ficar longe da fiança e do empréstimo de dinheiro. Provérbios capítulo 6, versículos 1 ao 5, fala sobre ficar longe da preguiça. Provérbios capítulo 6, versículo 6 até o versículo 11, fala para ficar longe daquelas pessoas que praticam o mal, das pessoas que se entregam para as práticas ilícitas, porque senão elas podem influenciar você para que você pegue um caminho torto, um caminho errado. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 6, versículos 12 até o versículo 15. Fala sobre sobre buscar a sabedoria nos capítulos 8 e o capítulo 9. Então, Provérbios, dos capítulos 1 até o 9, falam sobre buscar a sabedoria e sobre esses temas: ficar longe do adultério, ficar longe da preguiça, ficar longe de pessoas que se envolvem com a prática do mal e sobre buscar a sabedoria. Provérbios capítulo 4 fala que no versículo 7, adquire a sabedoria com tudo que você possui, adquire o entendimento. E o capítulo primeiro fala que no princípio de tudo deve ser o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa o respeito extremo a Ele, colocando Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Esse é um resumo dos capítulos 1 ao capítulo 9. E depois eu estou aqui dando uma pincelada geral, porque talvez você está ouvindo aqui essa mensagem de Provérbios 22 e talvez você nunca leu Provérbios. Então eu estou fazendo aqui essa pincelada geral.
para para que você tenha uma visão ampla do valor do livro de Provérbios. Então, os capítulos 1 ao 9 vão falando sobre essa importância de você temer ao Senhor, de você buscar ter sabedoria, conhecimento a respeito de vários assuntos para que você possa decidir bem como viver essa vida e fala sobre esses temas que nós comentamos. Ficar longe da preguiça, ficar longe da fiança, do empréstimo de dinheiro. Veja que a Bíblia fala sobre isso. Muitas pessoas tropeçam nisso no dia a dia. É muito comum você conversar com alguém e a pessoa dizer: "Ah, eu emprestei o meu cartão de crédito para o meu amigo, para o meu irmão", e depois a pessoa comprou uma coisa que nem era tão importante para ela, trocou de carro e comprou alguma coisa que nem era necessária e me deixou com o meu nome no Serasa, no Seproc, sendo que a Bíblia fala: não assuma fiança e não faça empréstimo de dinheiro, aprenda a dizer não. Muitas pessoas não sabem o que significa ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa. Elas pensam que ser bom ou ser boa é ser uma pessoa que fala sim para todo mundo. E quando você lê Provérbios, você aprende que não, que a pessoa boa é a pessoa que atende o órfão, que atende a viúva, que atende o necessitado, quando ele precisa, porque ele realmente está numa condição de extrema miséria, realmente precisando de você. Atender os doentes, visitar os idosos nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, atender as crianças, os que estão vulneráveis. Mas é necessário saber dizer não e colocar limites, porque senão as outras pessoas colocam você em uma situação ruim. É a questão de não andar com más companhias é que se você anda com uma pessoa ruim, uma pessoa que vive com raiva, com contenda, com ira, você aprende a ser como aquela pessoa. Depois, nós estamos lendo aqui a segunda parte de Provérbios. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 9. A segunda parte começa no capítulo 10 e vai até o capítulo 24. Então, nós estamos hoje lendo o capítulo 22, nós estamos nessa segunda parte. A segunda parte de Provérbios nós chamamos de a parte dos conselhos gerais. Porque todos esses capítulos, do 10 até o 24, nós vamos colhendo na leitura dos versículos várias lições para várias áreas da nossa vida. E nós vamos colhendo vários ensinamentos. Mas cada capítulo tem uma ênfase, tem um ponto principal. Então, quando você lê, por exemplo, o capítulo 10 fala a respeito da riqueza de Deus. Lá no capítulo 10 está escrito que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Você vê isso em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Então lá está dizendo que se você cuida do que você fala, se você é diligente no seu trabalho, naquilo que você faz, e se você teme ao Senhor e busca sabedoria, que é o que vem do capítulo 1 e dos capítulos 1 ao 9, e foge do adultério, que cuida da sua família, do seu casamento, você já tem uma, uma boa vantagem no seu dia a dia, na sua vida. Você já livrou a sua vida de vários problemas. E o capítulo 10 fala: fazendo dessa forma, você vai receber a bênção do Senhor. E essa bênção do Senhor vai acrescer na sua vida, não vai trazer nenhuma dor para você. A ênfase do capítulo 11 é a justiça. Se você ler o capítulo 11, tem vários versículos que falam que balança enganosa é a abominação ao Senhor. E o capítulo 11 também fala também da generosidade. No versículo 24 fala que existem pessoas que retêm muito e acabam na miséria. Mas existem pessoas que abrem a mão para ajudar os outros e elas prosperam. E o versículo 25 fala que a alma generosa prosperará, mas e aquele que atende ao pobre
ele também será atendido. O capítulo 11 traz esse destaque para a importância da justiça e da generosidade. O capítulo 12 fala a respeito da disciplina. As pessoas que aceitam a correção e são disciplinadas, elas são pessoas que conseguem aquilo que elas buscam. O capítulo 13, ele dá um destaque para a preguiça. O versículo 4 fala que o preguiçoso deseja muitas coisas, mas ele não alcança o que ele deseja. E no versículo 20 do capítulo 13 fala assim: anda como sábio e você se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, o capítulo 13 de Provérbios, ele traz um destaque para a diligência, para fugir da preguiça, para ser atencioso em relação a buscar aquilo que você quer. E fala que nesse processo, nesse caminho, você precisa escolher pessoas sábias para que você se torne sábio. O capítulo 14 tem destaque para a mulher que lá está escrito assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. E o versículo 30 do capítulo 14 fala que a inveja é a podridão dos ossos. O capítulo 14 destaca esses dois assuntos. Seja uma pessoa sábia no cuidado da sua família, no cuidado da sua casa e não viva se comparando com ninguém. O invejoso, ele fica prestando atenção demais na vida do vizinho, na vida do próximo. Ao invés de prestar atenção na vida do próximo, daquilo que ele está conseguindo, é melhor você focar a sua atenção totalmente na sua própria vida. É isso que vai fazer com que você prospere quando você foca em cuidar do seu relacionamento com Deus, em buscar sabedoria, em ouvir os conselhos e aceitar a correção para você melhorar cada dia mais e mais, ter o compromisso do auto-melhoramento, que é você querer ser 1% melhor a cada dia em tudo o que você fizer, que vai fazer com que você encontre saídas para a sua vida. É fugir da preguiça, ser diligente e escolher pessoas sábias, inteligentes para andarem à sua volta, para que você possa receber sabedoria, conhecimento, instrução e encontrar resultados melhores na sua vida. Agora, ficar vendo rede social e se comparando com a vida das outras pessoas não vai mudar em nada a sua vida. O capítulo 15 fala a respeito do poder das palavras. Lá está escrito que a resposta suave desvia a fúria, mas aquele que responde de forma agressiva, de forma ríspida, de forma mal educada, só desperta a raiva e a ira nas pessoas. Então, Provérbios 15 fala: tome cuidado com a forma como você fala, o que você fala, quando você fala. Quando você conversa com as pessoas, você explode, você tem pavio curto, você responde de forma agressiva ou você sabe da importância da sua comunicação. A forma como você fala numa entrevista de emprego, a forma como você trata as pessoas, como você responde quando alguém pede alguma coisa a você. Isso determina os resultados que você vai ter na sua vida. Ter uma boa comunicação, saber como falar e tratar bem as pessoas traz uma diferença na sua vida. O capítulo 16 fala sobre a importância dos planos. Lá no capítulo 16 fala que os homens fazem do coração do homem são as preparações, mas da boca do Senhor vem a resposta. Então o capítulo 16 fala que nós fazemos muitos planos, mas muitas vezes esquecemos de colocar nas mãos de Deus. E o capítulo 16, no versículo 2, diz assim: todo o caminho que o homem prepara parece bom aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos.
O versículo 2 está dizendo: nós acreditamos que o que pensamos é bom, mas quando nós esquecemos de avaliar o nosso coração, o que está nos motivando, nós podemos fracassar. E o versículo 3 de Provérbios 16 fala assim: confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos, os teus projetos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tem outras versões que dizem assim: e eles darão certo. Então, o capítulo 16, ele tem como ponto principal a ideia de que nós precisamos formar planos. Hoje é dia 22 de janeiro. Nós ainda estamos no começo do ano, mas agora, na segunda quinzena, do dia 15 para frente, tem pessoas que fizeram promessas na virada e já cumpriram lá nos primeiros dias do ano e já desistiram. Então, você colocou os seus planos nas mãos de Deus? Porque quando você coloca na mão de Deus o plano e quando você coloca a sua disposição de colocar esse plano à frente, é que você vai ter o resultado. Provérbios 16 fala sobre isso. E Provérbios 16 ainda fala no versículo 18 que a soberba precede a ruína e o espírito altivo antecede a queda. Fala sobre a importância de ser humilde, de reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos planejar, que nós precisamos pensar a respeito daquilo que vamos fazer. Não fazer, não tomar as decisões de qualquer forma. O capítulo 17, ele fala sobre. Deixa eu lembrar aqui o capítulo 17. Eu li o primeiro versículo. Ah, sim, o capítulo 17 fala sobre a importância do sossego, sobre a importância da tranquilidade, que é melhor você viver em paz na sua casa do que você viver em busca de riquezas, mas criando guerras. Você precisa priorizar a paz, porque a paz, o sossego, a harmonia é um fator importante no seu na sua vida. Provérbios 17 também fala a respeito da amizade e também fala a respeito do presente. Provérbios 17 fala aqui no versículo 8 que ó, pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. E fala no versículo 17 que em todo tempo ame o seu amigo. Na hora da angústia, ele vai ser como seu irmão. Então, Provérbios 17 fala sobre a importância da paz, fala sobre que a paz, a harmonia, deve ser priorizada em relação à riqueza. Não adianta você buscar a riqueza, ter o boi gordo na sua casa, mas as pessoas viverem em pé de guerra. A paz, a harmonia é muito importante. Quantas pessoas vivem dentro da sua casa cheias de dinheiro, mas todas as pessoas estão ali de cara virada umas para as outras. E o capítulo 17 fala que se você arruma um problema com alguém, você pode usar o presente como uma ferramenta de reconciliação com a pessoa. O versículo 8 fala isso. E o versículo 17 fala que sobre a importância dos amigos. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. O capítulo 18 fala sobre a importância dos relacionamentos. Fala que nós precisamos de relacionamentos. O capítulo 19 tem, o capítulo 18 fala que a pessoa que pensa só nela mesma, ela é uma pessoa que é tola. É uma pessoa que é contra a sabedoria. Como você tem sido no seu dia a dia? Você anda sozinho, você anda sozinha, você é aquela pessoa autossuficiente que fala assim: eu não preciso de ninguém. O capítulo 18 fala: nós precisamos das pessoas. Veja que o versículo 1 aqui fala: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, aquele que se separa das pessoas,
ele busca só a sua vontade, ele está se insurgindo, ele está indo contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é você fazer amigos. Tanto que Provérbios 18 termina dizendo isso. Veja aqui, ó. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, ou seja, pode ficar alegre, mas existe amigo mais chegado do que um irmão. Então, aqui Provérbios, no capítulo 18, ele também fala sobre a importância da amizade. Provérbios capítulo 19 fala sobre o valor do conhecimento. Fala que se você tem conhecimento, você consegue tomar uma boa decisão. Se você não tem conhecimento e você se apressa para tomar a sua decisão, você tropeça e ainda põe a culpa em Deus. Veja que o versículo 1, 2 e 3. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios capítulo 19 fala aqui no versículo 2, ó. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A tolice, estultícia significa tolice. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. A pessoa faz a coisa errada por causa da sua própria pressa e depois dá errado e ela coloca a culpa em Deus. Você já fez isso de tomar uma decisão sem planejamento, que é o que o capítulo 16 fala, que nós temos que ter planos, temos que ser humildes, reconhecer a nossa dependência de Deus, e aí nós erramos, e aí depois dizemos: por que que Deus deixou acontecer isso comigo? Na verdade, Deus falou na palavra dele em Provérbios: busque a sabedoria. Aí você vai para o capítulo 20, que fala sobre a bebida alcoólica. Provérbios capítulo 20, o destaque é: não se entregue para o vinho, não se entregue para a bebida. Aí o capítulo 21 que nós lemos ontem fala sobre a soberania de Deus, que Deus ele consegue reger o coração do rei, assim como ele rege os ribeiros de águas. Você já viu que a força das águas numa correnteza é muito forte. E aqui no versículo 1 está dizendo: assim como os ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. É o Senhor que comanda as correntezas dos ribeiros de águas. E também é o Senhor que comanda o coração dos reis. Quando você tem uma causa na justiça, um processo, e você pensa assim: eu não posso decidir aquilo, mas Deus pode tocar no juiz, na pessoa que é o teu chefe, o teu líder, o teu patrão, para dar aquilo que você pede a ele. E aqui no capítulo 22, que é o que nós estamos lendo hoje, o tema aqui de Provérbios 22, é sobre a questão da reputação, do bom nome, sobre como você zela pela sua reputação. E essa questão do bom nome, ela envolve também a forma como você se veste. Imagine você que é mulher, que é cristã. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, no capítulo 3, sobre como as mulheres devem se portar, que a beleza delas não deve ser no corte de cabelo, no uso de joias ou com vestes que sejam muito caras, mas com o coração que é puro e manso e com a retidão, com a disposição de servir ao Senhor. A questão aqui da mulher, por exemplo, existem muitos estudos bíblicos, estudos também de etiqueta, sobre moda, sobre como se maquiar, quais as roupas que são adequadas, roupas que são muito justas, podem atrair a atenção dos homens para a lascívia, para a malícia, para a cobiça, e uma mulher que se veste com roupas muito justas está se colocando como
uma arma para a destruição do seu próximo. Algumas pessoas dizem assim, mas se o homem olha para a mulher com intenção impura, a maldade está nele. É ele que está, que é o responsável, que é o culpado. Mas a Bíblia fala que nós também devemos zelar e cuidar do nosso próximo. Isso também se aplica para você que é homem, que muitas vezes coloca roupas muito apertadas e justas, que também atrai a atenção, a cobiça das mulheres. Nós vivemos num mundo em que existem cristãos e pessoas que estão ainda no processo de salvação. E por essa razão, precisamos ser prudentes e até essa questão da forma como você se veste impacta no seu ambiente de trabalho. Muitas pessoas olham a forma como as pessoas se vestem em locais de trabalho, as pessoas dizem que aquela pessoa usa roupas muito curtas. Então, veja essa questão. Quando você segue a Deus, você tem um compromisso não só em dizer eu sou um cristão, mas também na forma como você fala. Provérbios capítulo 15, o poder das palavras. Com as pessoas com quem você anda. Provérbios capítulo 13. Imagine que você é uma pessoa que anda na correção, mas você anda com pessoas que vivem falando palavrões. Anda com pessoas que usam roupas muito indecentes. As pessoas julgam, as pessoas vão dizer que você tem relação com aquela pessoa. Isso não significa, você pode dizer assim, mas Jesus foi lá e perdoou uma adúltera. Isso está em João capítulo 8. Mas Jesus andava com pessoas que bebiam e ajudava eles. Jesus ia, ajudava e ele prosseguia com os seus discípulos. Então, uma coisa é você alcançar a pessoa para o reino de Deus, outra coisa é você manter a amizade com essas pessoas. Provérbios capítulo 13, no versículo 20, fala justamente isso. Anda com o sábio e você se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A companhia dos tolos faz com que você seja influenciado. Dia a dia, pouco a pouco, você vai vivendo, convivendo com aquelas pessoas e o ambiente acaba gerando uma corrupção na sua forma de enxergar o mundo. Por isso que Provérbios fala assim: não ande com o iracundo, com a pessoa que é contenciosa, para que você não aprenda a ser como ela. Você anda com uma pessoa que vive xingando e reclamando da vida, quando você menos espera, você está fazendo a mesma coisa. Então, voltando aqui para o versículo 1, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Se você tiver que escolher alguma riqueza para a sua vida, preze pelo seu nome, preze pela sua reputação, preze pela sua imagem. Quando as pessoas falam do seu nome, o que vem na memória delas? Elas pensam o que a seu respeito? Isso não tem nada a ver com a busca da necessidade de validação, da necessidade de aprovação. Existem pessoas que só vivem em função da aprovação das outras. Elas ficam o tempo todo pensando o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão pensar a meu respeito. E isso é um perigo, porque a pessoa pode pensar assim: ah, o parente me pediu dinheiro emprestado. Se eu disser não, o que as pessoas vão pensar de mim? Você precisa ser uma pessoa posicionada. Estude provérbios e às vezes você tem que fechar a porta para alguém. A pessoa que quer andar no pecado, quer andar longe de Deus, você precisa fechar a porta para essa pessoa e sem nenhuma culpa de dizer assim: nossa, o que vão pensar a meu respeito? Eu falei não para aquela pessoa. Você precisa conservar a sua amizade com Deus e precisa, não deve buscar a aprovação das pessoas. Necessidade de aprovação, necessidade de validação é uma coisa que leva muitas pessoas à ruína.
A pessoa pensa assim: ah, eu tenho que andar junto com todas as pessoas que estão na minha escola. Se você está numa escola, numa faculdade, num local de trabalho, onde todos à sua volta estão corrompidos, aí nessa hipótese você tem que andar mais separado das pessoas. Você precisa. Paulo escreveu lá nas suas cartas: no que depender de vós, tendes paz com todos. Ou seja, tenha paz com todas as pessoas dentro das suas possibilidades. Mas se você percebe que não tem como estabelecer uma relação com aquela pessoa porque ela vai levar você para o caminho do mal, você precisa manter o afastamento. Agora, tanto quanto possível, aquilo que você pode fazer para zelar pelo seu nome, pela sua reputação, pela sua imagem, faça, mas conserve, defenda a sua relação de amizade com Deus. Se você estiver numa situação em que a sua fé em Deus e a sua reputação como servo de Deus, como serva de Deus, estiver em choque com alguma aprovação, validação de alguém, então permaneça na fé. Se é que você é uma pessoa que quer buscar o relacionamento e a amizade com Deus. Isso é uma questão pessoal, a salvação é individual. Agora, se você quer a aprovação dos outros, aí isso é um caminho que não é bom. É um caminho que você vai procurar agradar as outras pessoas e você nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Você vai ser criticado e você vai ser criticada por algum motivo. Seja porque você está seguindo no caminho de Deus, seja porque você não está no caminho de Deus. Aceitar que não tem como agradar todo mundo é uma coisa importante para a nossa vida. Quando você sabe disso, você se posiciona. E quando as pessoas que defendem valores e princípios contrários aos seus querem apontar o dedo para você, dizendo que você está certo, que você está errado, você sabe da sua convicção e você sabe o que você está fazendo. Agora o versículo 2: o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O versículo 2 está dizendo: se você for muito rico, não despreze o pobre. Inclusive, Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A ideia da verdadeira religião é aquele que ama a Deus e não fica amando a sua riqueza, e tem também a questão do orgulho. Provérbios 16, no versículo 18, fala que a soberba precede a ruína. Não humilhe ninguém, nem pela pobreza, nem pela cor, nem pela altura, nem pela aparência, por nenhum motivo. O versículo 2 fala: o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Ele está falando do rico e do pobre, mas na verdade, o versículo 2, a ideia do versículo 2 é: não despreze ninguém. Você não é melhor do que ninguém. E você não pode desonrar a ninguém, porque o Senhor criou a todos. Então, a desonra ao próximo é algo que não tem sentido, não agrada a Deus. Versículo 3: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, o avisado é aquele que presta atenção nas suas decisões, por onde vai. O avisado, quando ele está dirigindo o seu carro e ele toma uma fechada, ele vê o mal e ele deixa passar. O simples xinga, se irrita e corre o risco de ser agredido fisicamente e até corre o risco de perder a própria vida. Não seja uma pessoa simples, uma pessoa que
acorda e segue a vida no piloto automático, vai levando a vida ali, me xingou, eu xingo também. E não, preste atenção. As pessoas hoje em dia estão ansiosas, agitadas, preocupadas. De repente a pessoa está com um problema no trabalho, de repente está com algum parente doente, de repente a pessoa está envolvida com algum grupo criminoso. Você não sabe se a pessoa não tem uma arma ali no trânsito. Então seja prudente, não seja uma pessoa simples. O prudente, ele presta atenção, ele vê o mal. Versículo 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Galardão é a recompensa, então a recompensa da humildade e o temor do Senhor, ou seja, o colocar Deus em primeiro lugar, isso aí, a humildade junto com o respeito ao Senhor, e essas duas coisas são riquezas e honra e vida. Por que que são riquezas? Quem é humilde respeita todo mundo. Quem é humilde escuta a correção, aceita a correção. Quem é humilde, quando escuta uma crítica, ele avalia, presta atenção. Será que realmente eu não tenho que melhorar nisso aqui? Quem é humilde, ele nunca vai se colocar acima do próximo para humilhar, diminuir o próximo. Então, o humilde, ele é bem recebido aonde ele chega. Ao contrário do orgulhoso, que é mal-vindo. As pessoas falam assim: lá vem o orgulhoso, lá vem a pessoa lá, aquela que se acha. Então, o humilde e o que respeita a Deus, quem respeita a Deus em extremo, ama o próximo, trata bem o próximo. Então, a humildade e o respeito extremo a Deus, isso é riqueza na vida da pessoa. É riqueza, porque a pessoa que trata bem os outros, ela vai ser convidada para participar para estar junto com as pessoas. As pessoas gostam das pessoas que são humildes. Traz as riquezas, traz honra e traz vida. Agora o versículo 5: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então aqui o versículo 5 está dizendo: o perverso, no caminho dele, tem espinhos e laços, armadilhas. Quem guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Quem guarda a sua alma, fica longe do perverso. O versículo 5 fala que não ande com o perverso, não ande com a pessoa que faz a coisa errada. No caminho dessa pessoa tem muito espinho, muito sofrimento, tem muito laço, muita armadilha. Fique longe dos que praticam o mal. Você anda hoje com a pessoa, anda amanhã, qualquer hora, você acaba sendo confundido e até perdendo a vida. Quantos jovens não ouviram o conselho dos pais, dizendo assim: pare de andar com aquela pessoa. Amanhã você pode ser preso, pode perder a sua vida, pode morrer enganado. E isso acontece. Versículo 6: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O versículo 6 aqui fala sobre cuidar dos filhos. Eduque os seus filhos. Um outro apontamento aqui que eu não falei para você que é novo aqui e está ouvindo essa mensagem hoje, essa cor rosa claro nós estamos usando para todos os versículos que falam sobre riqueza e pobreza. A cor laranja claro nós estamos usando para os versículos que falam sobre sabedoria. Então aqui essas cores, elas são propositais e é uma forma de você estudar provérbios. Você colocar algumas cores para agrupar os assuntos, para depois você rever os assuntos. Então aqui sobre riqueza e pobreza, você deve valorizar mais o seu bom nome, o versículo 1. O versículo 2, por mais que você tenha riqueza, você deve tratar bem a todas as pessoas, sem discriminá-las. O versículo 4,
Você deve ser humilde, porque existe recompensa para o humilde e deve temer ao Senhor. Isso é a verdadeira riqueza, e é o que dá honra e é o que traz vida. Aí depois aqui nós lemos o versículo 3, nos traz uma sabedoria. O avisado, o prudente, ele vê o mal e ele se afasta. O versículo 5, escolha os seus amigos, não ande com o perverso. Agora essa cor aqui laranja escuro, nós estamos usando para todos os versículos que falam da família. Então aqui o versículo 6 é uma orientação para a família. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, tio ou tia, ajude as crianças da sua família a andarem no caminho de Deus. Quando as crianças são ensinadas no caminho de Deus, elas se recordam e mesmo quando por um tempo elas se afastam, depois elas retomam o caminho. E para você que de repente está ouvindo essa mensagem e é pai, é mãe, educou o seu filho no caminho de Deus e hoje o seu filho está aí com 18, 19 ou 20 anos e de repente está longe do caminho do Senhor, não desanime. As suas orações estão sendo ouvidas por Deus. Outro dia estava orando no monte com os irmãos e uma das irmãs ali comentou que estava lá uma irmã orando num outro grupo e ela disse assim: Nossa, eu conheci a mãe dessa irmã ali e a mãe dela viveu a vida inteira orando para que essa mulher viesse para Deus. E ela morreu e não viu a filha nos caminhos do Senhor. Mas essa irmã que estava ali orando conosco disse: mas as orações dela foram ouvidas. A filha dela está aqui agora orando no monte. Então veja que a mãe dessa irmã que estava ali orando no monte, ela morreu e não viu a filha dela voltando para Deus. Mas as orações foram atendidas. Então, às vezes, você vai orar pela salvação de um parente seu e você vai pensar assim: será que Deus está ouvindo? Deus está ouvindo. E continue orando e educando as crianças nos caminhos do Senhor. A pessoa pode ficar afastada, como essa irmã que estava ali. A irmã ali que estava falando a respeito dessa outra irmã, ela disse assim: essa mulher ficou a vida inteira longe de Deus. E quando a mãe dela faleceu, ela voltou para Deus. Então, há esperança. No versículo 6 aqui, há esperança e toda a educação das pessoas, não só do menino aqui, você que de repente ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, Deus escuta a sua oração. Versículo 7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então o versículo 7 aqui está dizendo: não tome dinheiro emprestado. Ah, mas como que eu faço para comprar a minha casa? Se você vai fazer um financiamento para comprar a sua casa, isso é um projeto muito grande. Isso exige que você faça um financiamento. Mas na hora que você vai fazer o financiamento, estude bem se isso realmente se encaixa na sua condição. Tem pessoas que querem financiar uma casa que está acima das condições que elas têm. Elas fazem o financiamento de um imóvel que vai no limite dos seus recursos. Então aqui o versículo 7 fala: sempre que você pega dinheiro emprestado de alguém, você é escravo daquele que você está pedindo emprestado. Então o versículo 7 orienta: não peça dinheiro emprestado. Versículo só se você, em último caso, e com previsão de pagamento dentro da sua condição. Se você não pode emprestar
Peça. É melhor você pedir, contar com a generosidade das pessoas. Peça a Deus. Se você está passando por uma situação difícil, o Salmo 23, no versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode fazer um propósito de oração. Antes de você se desesperar e pedir dinheiro emprestado e assumir uma dívida que é muito longa, que vai comprometer o seu trabalho, faça um propósito de oração com Deus. Coloque um propósito de 3 dias de oração com base no Salmo 23. Você abre uma campanha de oração. Você fala: Senhor, eu vou fazer 3 dias de oração com base no Salmo 23. E você lê o Salmo 23 e diz: Deus, está escrito aqui que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. E a minha vida é do Senhor e eu espero a resposta do Senhor. Move o sobrenatural e me abençoa de alguma forma, que eu possa receber isso. Eu preciso disso. Seja uma pessoa que conta com Deus. Seja uma pessoa que depende de Deus. Seja uma pessoa que estabelece esse relacionamento de amizade com Deus. Deus, ele quer responder e estar mais perto de você. Mas é você que decide se você vai resolver os problemas pelo seu braço, pela sua força, ou se você vai falar com ele e pedir que ele responda a você. Isso é uma decisão sua. E então muitas pessoas ficam desesperadas, elas falam assim: "Ah, eu não orei antes. Eu não pedi a Deus. Eu fiquei desesperado, eu fui lá e fiz o empréstimo. E agora eu não sei como é que eu faço." Tem pessoas que às vezes compram carros, fazem financiamento e depois de 3 meses o banco vai lá e retoma o carro. Se você não tem condição, não financie o carro. Você pode ir a pé, pode ir de bicicleta, pode ir de mobilete, pode ir de moto, pode ir de ônibus. Ah, mas eu tenho que ter um carro. Você nasceu com carro? Você não teve que esperar até ter 18 anos para poder tirar a licença para poder dirigir? Então você pode ficar sem carro. E quando eu falo isso porque tem muitos maridos que comprometem o orçamento da família para sustentarem um carro e muitas vezes estão deixando o seu lar sem alimento, colocando a responsabilidade na esposa. Então seja prudente. Ah, eu vou ter que acordar mais cedo. Sim, acorde mais cedo. Acorde mais cedo, mas cuide da sua família. Versículo: mas não tome emprestado, não comprometa o orçamento da sua família. Também tem as irmãs, que às vezes querem um sapato e uma bolsa e uma coisa que não é tão importante para a sua família. E aqui entra de volta Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a arruína, a destrói com as próprias mãos. Tanto você, marido, quanto você, mulher, veja se realmente é importante. Tem muitos casais que entram em conflito em razão disso. Cada um quer aquilo que é do seu interesse. Vocês são um casal. É necessário haver concordância em relação às compras que vocês fazem para a casa de vocês. Mas vigiem quanto a tomar emprestado, porque o rico domina o pobre, e aquele que toma emprestado fica escravo daquele que empresta. Versículo 8: o que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, quem semeou o mal vai colher o mal, e a vara da sua indignação falhará. Isso significa que a pessoa vai ficar indignada, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar com raiva. E se ela quiser fazer alguma coisa, ela não vai conseguir fazer nada. A vara da sua indignação, vara fala de poder, né? Aquilo que ela puder fazer para querer impedir o mal que ela plantou, não vai fazer efeito nenhum. Ela vai pagar por aquilo que fez.
Versículo 9. Então, o versículo 8 um aviso. Preste atenção no que você faz, no que você fala. O que você faz e o que você fala, você decide. Mas o resultado, você não decide. É consequência. Versículo 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então, esse versículo 9 fala mais uma vez sobre como administrar a sua riqueza. A sua riqueza não é exclusivamente para você agir com egoísmo e pensar é só meu. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. O que é de bons olhos aqui é o que olha para o próximo bons olhos. Olha para o próximo com o amor de Deus. Então, quando ele vê que pode ajudar alguém, tem recurso, ele tem condição de assistir o próximo, de ajudar alguém, ele vai e ajuda. O que é de bons olhos, tem bondade na forma como administra o que tem, será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Versículo 10. Lança fora ao escarnecedor. Essa cor aqui, roxo, nós estamos usando para a forma como nós usamos as nossas palavras. Então, lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Então, esse versículo aqui é a pessoa que é contendeira, que é contenciosa. Ela chega num lugar e ela coloca fogo nos ambientes com aquilo que ela fala. E o versículo 10 está dizendo: lança fora o escarnecedor. Lança fora essa pessoa que fala fofocas, mentiras, calúnias, difamações, fala dos outros. Se você lança fora essas pessoas, se vai a contenda. Porque uma pessoa que mente, inventa, fofoca, fala mal dos outros, ela cria divisão, guerra, conflito, contenda. Então lance fora, lande longe dessas pessoas e se irá a contenda, se irá o conflito, a divisão, a guerra e cessará a questão e a vergonha. Versículo 11. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. O versículo 11 fala: quem é puro de coração e fala com graça, fala bem, fala com respeito, com bondade, com consideração, consegue ser amigo do rei. O versículo 11 está dizendo: se você tem pureza no coração e você fala com essa pureza e fala bem, você pode ter quem você quiser como seu amigo. Você pode chegar a conhecer as pessoas mais importantes porque isso leva você para isso. O versículo 12: os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. O 12: os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento. Deus conserva, protege quem tem conhecimento. Veja que esse versículo 12 fala que é responsabilidade minha, é responsabilidade sua ter conhecimento. Versículo 12 fala: os olhos do Senhor conservam quem? Conservam o que tem conhecimento. Em outras palavras, se você não busca sabedoria, se você não busca conhecimento, se você coloca tudo na conta de Deus, dizendo assim: é Deus que fez isso acontecer de ruim para mim. O versículo 12 está dizendo: os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. O versículo 12 está dizendo que Deus protege você quando você busca o conhecimento. Agora, se alguém fizer o mal contra você, que é o iníquo, Deus vai transtornar. Transtornar significa vai frustrar o caminho dele. O iníquo não vai conseguir atingir aquele que anda com o Senhor. Os olhos do Senhor cuidam de tudo o que acontece.
Agora o versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Em outras palavras, o preguiçoso é aquele que é bom em dar desculpa. Sempre ele vai dar uma desculpa, mas ele não faz o que tem que ser feito. Ele vai dizer: tem um leão lá fora. Se eu sair lá, eu vou morrer. O preguiçoso sempre dá desculpa. Se você é bom de dar desculpa, você não vai ser bom em nada. Quem é bom em dar desculpa sempre vai ficar na pior. Você dá uma desculpa e você não consegue mais sair do lugar. Versículo 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. Quem é a mulher estranha? É a mulher que chama a sua atenção quando você está na rua, no mercado, numa repartição pública, num transporte público, quando você faz uma viagem, de repente você está em um lugar, não está atento, não está vigiando no relacionamento com Deus e você flerta com essa mulher. Você deixa o seu olho, né, encontrar os olhos dessa mulher e você vai lá e deixa a mulher começar a falar. E o versículo 14 fala que cova profunda é a boca das mulheres estranhas. O versículo 14, ele dá um alerta tanto para homem quanto para mulher. Se você se sentiu atraído ou se você se sentiu atraída por uma pessoa que é estranha, você é casado, você é casada e você sente esse tipo de atração, o correto é você fechar os olhos, desviar o rosto para o outro lado, não ter nem mesmo a conversa com essa pessoa. Porque o versículo 14 fala que cova profunda é a boca das mulheres estranhas. É pela boca, é pela conversa, é por você dar lado, é por você dar espaço para a conversa que as pessoas tropeçam. Quando você lê a história de José no livro de Gênesis, quando a esposa do patrão dele, que era Potifar, agarrou ele e convidou ele para que se deitasse com ela, a Bíblia diz que José disse para ela: você é a esposa do meu patrão, do meu chefe. Eu não vou deitar com você. Quando ela insistiu, a Bíblia conta que ele fugiu, ele saiu de dentro daquele lugar. Então o versículo 14 fala: cova profunda é a boca. Em outras palavras, se você dar lugar para conversa para alguém que está chamando a sua atenção fora do seu casamento, é aí que você abre a sepultura. Tem pessoas que falam: não dá nada, porque eu sou fiel e eu sei do meu compromisso com Deus. O versículo 14 está dizendo assim: a boca da pessoa que é estranha, que está ali atraindo você, é como uma cova profunda. Então, aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. E o Senhor, ele se ira quando nós não obedecemos a sua palavra, quando nós não vigiamos. Jesus disse: vigiai e orai. Primeiro você vigia e depois você ora. Versículo 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Aqui o versículo 15 fala: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dele. Corrija os seus filhos, você que é pai, você que é mãe, que é tio, que é tia, que é avô, que é avó. Versículo 16: o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. O versículo 16 fala sobre as riquezas. Não oprima o pobre para se engrandecer. E também não queira dar ao rico. Você vai empobrecer. Se você tem menos do que alguém e você começa a presentear o rico, a pessoa que é mais rica que você vai
certamente você vai comprar um presente que é mais caro para ela. Ela está no outro nível que o seu. E aí você vai gastar o seu dinheiro para conseguir agradar ao rico, que é mais rico que você, e você é que vai empobrecer. E se você quer oprimir o pobre, né, para se mostrar maior, isso fala sobre ostentar. Você vai gastar dinheiro para dizer, olha só, esse meu carro custou tanto, esse meu celular custou tanto, essa minha bolsa custou tanto, esse meu sapato custou tanto, e agindo assim, na ostentação, aquele que quer oprimir os outros, para se engrandecer, para ostentar, para se exibir, ou aquele que quer dar presente para quem é mais rico, vai empobrecer. Então aqui o versículo 16, às vezes as pessoas ficam atrás de eu quero ser amigo daquela pessoa, né? Eu quero isso, quero aquilo. Fuja disso. Versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. 18. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? 21. Para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Aqui do versículo 17 até o versículo 21, nós temos aqui uma parte que Provérbios 22 está dizendo: preste atenção e ouça o conselho dos sábios, e aplique o seu coração a isso. Porque se você guardar a sabedoria, as suas palavras, a sua vida vai ser suave, para que a sua confiança esteja no Senhor. E aqui o 20 e o 21 fazem uma pergunta: por acaso, quando você lê as palavras de Provérbios, isso não é excelente? Isso não é algo que traz verdade para você? Aqui está como pergunta, mas a resposta é: claro que se você lê Provérbios, você tem essas palavras de sabedoria. Então escute, aplique, coloque no seu coração, porque isso vai trazer uma vida suave, uma vida calma, uma vida de realização, de alegria, de felicidade para você. Versículo 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Aqui uma ameaça de Deus, uma ameaça séria. Você enganar o próximo leva ao castigo de Deus. Você pode estar pensando aí, mas tem muita gente que engana os outros e não paga. Tenha certeza, a pessoa paga. Paga com inquietação, ela paga. Versículo 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Justamente o que nós estávamos falando. Não ande na companhia da pessoa que fica com raiva, da pessoa que anda irada, com ira, para que você não aprenda a ser igual a ela, e isso seja um laço para a sua vida. 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? O 26 e o 27. Você tem riqueza? Não empreste o dinheiro e não fique como fiador de ninguém. Se você não tiver depois como honrar toda aquela dívida que você avalizou, vão tirar a sua cama debaixo de você e você vai ficar onde? Versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. O 28 aqui é: respeite as propriedades. Outro dia conheci um homem que construiu um muro e avançou 3 centímetros no terreno do vizinho. O vizinho, depois ele quis rebocar aquele muro, ele foi no vizinho, ele pediu para o vizinho: deixa eu fazer o reboco aqui do meu muro usando aqui o seu terreno. O vizinho disse:
você tem que desmanchar o teu muro, porque você entrou 3 centímetros no meu terreno. E aquele homem falou: Mas eu já construí o muro. Agora que você vem falar isso para mim. O vizinho falou: Você tinha que ter respeitado o meu limite. Então, 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Aquilo que não é seu, aquilo que é do outro, não entre no caminho do outro. Mas é só um pouquinho. Não importa. Não é seu. Não é seu limite. Depois, quando o outro disser para você, isso aqui é meu, como que você vai fazer? Versículo 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. O versículo 29 fala: se a pessoa é diligente, você conhece alguém que é muito bom no que faz? Ele vai atender as pessoas mais importantes. Ele vai ser colocado diante dos melhores clientes. Perante reis, ele será posto. Ele vai atender os maiores, as maiores pessoas. Ele vai ter os melhores clientes. Ele não será posto perante os de baixa sorte. O versículo 29 fala sobre buscar qualidade naquilo que você faz, sobre ser diligente na sua obra, no seu trabalho, em tudo aquilo que você faz. E aqui fica uma pergunta: como você tem cuidado do seu ministério, do seu relacionamento com Deus? Você tem sido diligente ou você tem sido negligente em relação ao que Deus confiou na sua mão? Essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém. Agora faço um convite a você que ouviu essa mensagem e ainda não aceitou a Jesus. A Bíblia fala que Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho para que morresse na cruz, para que todo aquele que acredita nele e o confessa como seu Salvador receba a salvação. A salvação do quê? Dos nossos pecados. Nós somos pecadores e não podemos chegar perto de Deus, mas quando aceitamos a Jesus, o sangue que ele derramou na cruz nos limpa do pecado, nos justifica do pecado e nos dá a chance de andarmos perto de Deus. Então, se você ainda não recebeu a Jesus, você pode agora fazer a confissão. Confissão do quê? Confessar que você é pecador e que você quer receber a justificação desses pecados recebendo Jesus. Então, nessa oração de confissão, você vai receber a Jesus, vai receber o perdão dos pecados, vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando na sua vida. O Espírito Santo vai falar com você, vai orientar os seus passos e vai ajudar você a andar perto de Deus. E você vai ter o seu nome registrado no céu, no livro da vida, para o dia do juízo final. Haverá um dia em que todos comparecerão perante o tribunal de Deus, e aqueles que receberam a Jesus estarão para sempre com ele. Então faça essa oração comigo agora. Diga ali a frase número 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3: escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja em que prega que só Jesus deve receber todas as nossas orações. Se você tem alguma imagem, santo, amuleto ou qualquer coisa em que você se apoia, embale, deixe fora da sua casa, porque agora o Espírito Santo entrou na sua casa e você está com Deus. Você pode orar, seja no transporte público, andando a pé, lavando a louça, preparando a refeição, organizando a sua casa, em todos os momentos. Ele está 100% presente.
Ele não dorme. O Salmo 121 fala que aquele que te guarda não dorme e não dormitará. Ele não tira, ele nem tosqueneja, ele nem tira cochilo. Ele está sempre atento e de olhos abertos para cuidar da sua vida. Então procure uma igreja que você se sinta bem, para que você possa ter irmãos, para que você possa ter irmãs na sua fé que andem com você e te ajudam a entender a palavra de Deus, a se fortalecer no relacionamento com Ele todos os dias. Essa é a oração de confissão e agora vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pela meditação de Provérbios 22, honramos o teu nome e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos cuidar bem da nossa imagem, da nossa reputação, do nosso bom nome como cristãos. Pedimos que o Senhor agora venha ajudar, glórias a Deus, a cada um para educar os filhos na presença do Senhor, os netos, os sobrinhos e também que sejamos sábios no cuidado com o nosso lar, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos negócios, aqueles que, glórias a Deus, trabalham com registro na carteira para que possam prosperar e aprender algo novo que os leve para a prosperidade, para a honra, para a riqueza, porque a leitura de Provérbios mostra que é isso que o Senhor tem para aqueles que confiam no Senhor. O Senhor quer trazer um tempo novo de riqueza e honra e de vida para todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos e que buscam a sabedoria e a instrução e o entendimento e o conhecimento e a prudência e a obediência. É tudo isso que nós temos lido em Provérbios. Que o Senhor faça essa transformação na vida de cada pessoa para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém e amém.